Oi, oi, prof. Vamos falar sobre oralidade enquanto construção, preservação e difusão da memória? Bom, não me conhece? O meu nome é Gisele Marques, eu sou arte educadora, sou escritora, sou artista, né? Tenho um livro chamado aqui O Mundo de Oiá, também trabalho com formações para professores e também vou lá fazer a apresentação artística com base na educação para as relações étnico-raciais, sempre voltando essa arte para a educação. Então, hoje, ó, quem não assistiu o primeiro vídeo, então tá lá, como transformar o samba enredo em plano de aula. Eu peguei o Unidos da Tijuca, o samba sobre Carolina Maria de Jesus, e a gente teve uma conversa bem interessante também lá nas mensagens. E agora, nós vamos falar um pouco sobre oralidade. Conta aqui, tens dificuldade lá na unidade? Porque assim, a gente sabe, vamos voltar aqui, tá? Que na educação infantil, a oralidade ela está muito mais presente. Mas quando começa lá os anos iniciais e já o processo de alfabetização e a gente já vai lá para os anos finais também, né, do fundamental, cada vez mais a oralidade ela vai ficando em segundo plano. Na verdade, a escrita ela se sobrepõe e de uma forma muito hierárquica. Isso a gente vai olhar para a cultura, para essa cultura que a gente sempre fala, nessa cultura eurocêntrica. Mas o que é a cultura? Muitas vezes a cultura são crenças, hábitos e costumes, também é, mas gente, é muito mais amplo do que isso. A cultura, ela organiza as nossas relações. A cultura, ela pré-fabrica os nossos gostos e até a nossa forma de pensar. Então, quando falamos de cultura eurocêntrica, é este molde que veio da Europa com esse processo de colonização e que orienta todos a forma como nós nos movemos em diferentes países que foram também colonizados. Para falar dessa oralidade, eu vou deixar aqui na descrição os dois artigos que eu me baseei. O texto do mestre da palavra, Rampatebá, que é do Mali, né? É um pesquisador africano. A Rosa Margarida é brasileira. Quando nós pensamos em oralidade, não tem como não pensar nessa cosmovisão africana. Obviamente que o continente africano tem todas as suas especificidades, né, com diferentes povos, mas tem algo que une, né, essa cosmovisão, que é o quê? Essa ótica africana sobre as relações, representa os princípios que orientam o viver africano, seu modo de organização social, seus valores. O Rampatebá reforça essa palavra como força, né? E que a palavra não é só comunicação, ela transforma o pensamento em existência. E ele também diz que a fala ativa as forças que estão adormecidas. Pensa nessa amplitude. E quando a palavra ela se manifesta, ela ativa todos os sentidos, ela ativa o corpo, o coletivo. E por isso, nas cosmovisões africanas, o corpo fala, a natureza fala, tudo fala. Então me diz, como que a gente pode estar lá na nossa unidade? Agora eu vou falar na escola, porque na educação infantil a oralidade ela está muito mais presente, né? A questão é a gente olhar para esta presença com um maior repertório de sentidos. Mas quando a gente vai falando na escola, e começa todo esse processo de alfabetização, a escrita ela começa essa hierarquização, né, da escrita sobre a oralidade, ela começa a ficar muito mais visível. Se essa palavra, se essa oralidade, ela viva e ela traz a tradição, essa força da ancestralidade, seja dos povos africanos, afro-brasileiros, aqui a gente falando da população afro-brasileira, dos povos ciganos, dos povos indígenas, como que lá quando a gente está lá na nossa aula, a gente vai reduzir a oralidade a simples dinâmicas, muitas vezes de leituras. A leitura, na verdade, é só um desdobramento ali do texto escrito. Já está dando até um calorão aqui. Bom, e a Rosa Margarida tem um trecho muito importante que eu até utilizei no meu novo livro, que já vai sair em breve, que é a Oratura e as Relações Étnico-Raciais na Educação, pensando nesses princípios, né, norteadores africanos, que é a circularidade, que o conhecimento ele não é vertical, mas sim cíclico. Então, quando a gente vai pensar nessa roda, né, a gente o pensamento ocidental, o ocidentalizado também, tudo é muito separado, né? Passado,
presente e futuro. Diferente quando vamos pensar nesses povos, e agora falando dos povos africanos, essa ancestralidade africana, que tudo é circular. E eu trago também as palavras do professor Serapon, que é da Guiné-Bissau, e um dia ele trouxe algo assim que, olha, gente, explodiu minha cabeça, que o futuro é ancestral. Então isso marca bem essa questão de tudo ser circular, né, de não ter um fim. A integração, ela também traz com um dos elementos que nós estamos integrados a tudo, porque muitas vezes o que a gente tem é esse ser humano separado do que é a natureza, e nós não consideramos que tudo está interligado, que nós fazemos parte deste todo. Ela também traz, com mais um desses elementos, a ancestralidade, né? Essa memória viva, esse diálogo com quem veio antes, mas também quem está preparando esse futuro que está integrado com o agora, né? Lembrando nessa circularidade. E também a oralidade, que a gente está conversando aqui, né? Sobre essa construção viva, essa força da palavra. E por fim, a força vital. Eu trago aqui essa força vital, olhando para os escritos da Rosa Margarida, como um axé, né? Com essa energia que nos move e que nos faz avançar. E que nos mantém vivos. Prof, pensa no impacto disso e como nós temos esse mundo de possibilidades, essa pedagogia viva que faz uma engenharia reversa desse projeto civilizatório que nós temos historicamente do que é o europeu. Quando eu trago sempre essa questão de olhar lá para a nossa educação infantil, para o ensino fundamental, o ensino médio, e lembrando que sim, a gente até para ver, né, que na educação infantil a gente utiliza muito mais essa roda, essa escuta, até por todos os processos que acontecem ali, mas isso vai se perdendo. Então, assim, e nesse perder, a gente vai trazendo a oralidade apenas como dinâmicas. Vamos fazer uma roda de conversa como uma dinâmica, ele não é dinâmica. O trabalho com a cultura oral afro-brasileira, dos povos indígenas, mas sim como uma epistemologia, como produção de conhecimento e como uma metodologia central, e não apenas como um desdobramento de uma leitura, de um texto, enfim. É ter uma escuta ativa, olhar para essas crianças, para os adolescentes, para que eles tragam relatos dos seus familiares, relatos das suas próprias histórias, né, o que eles querem contar. Professores, um discurso, uma narrativa única, ela se autodestrói pelo seu próprio limite. É por isso que a gente precisa expandir, trazer outras formas de conhecimento, outros modos de vida, porque isso é fundamental na nossa própria existência. Bom, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aqui no canal. Gente, estou falando isso, inscrevam-se no canal. Compartilhem, né, com algum professor que vocês acham que deveriam estar ouvindo, contribuindo com a nossa discussão. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!